Deus, é o Senhor purinho. Eu queria perguntar aqui, o Daniel está mais perto de mim, né? Como é que foi, Daniel, aqui? Foi prova hoje? Tu gostou de ser provado? Não, né? A prova é desagradável, né? É desconfortável. Essa é a palavra. Como é desconfortável é a gente ser provado, né? Então eu estava vendo aqui a minha, então eu faço a leitura, né? Que é a minha filha, e eu sei como que ela estava, né? E ela diz logo assim, eu não quero, né? Porque ela gosta de fazer as coisas tudo quando está tudo muito bem organizado. Mas eu quero dizer uma coisa. Vai ter momentos na nossa vida que o Senhor vai nos pegar de surpresa. Eu via, nós que somos mães, né, estávamos ali, disse, menina, a minha ali, se pudesse, saltava e vinha embora. Mas que bom que perseveraram. Então, eu fico muito feliz. Hoje foi um desafio também para o João Paulo, para a Fernanda, né? Eu vi, teve uma hora que a Fernanda estava com a mão na cabeça, literalmente. Mas é isso aí que o Senhor já falou muito nesses louvores, né? E quando nós somos uma igreja que compreendemos que o início das coisas não é fácil, são difíceis. Então nós temos que ter empatia para entender que não é fácil eles estarem aqui. E quando nós estamos com o coração verdadeiramente prontos para adorar, nós vamos adorar independente de qualquer coisa. Aqui pode ter o músico mais inexperiente e o músico mais experiente do mundo. Nós vamos adorar da mesma maneira, né? E eu queria dizer uma coisa para eles, que para que futuramente vocês venham se tornar grandes músicos, vocês precisam passar pela prova. Então vai ter momentos como esse aqui que não vai acontecer só uma vez, né? Então quem está à frente, eu sei que Davi está à frente desse trabalho, e eu estava ali no grupo e ele dizendo, vamos lá pessoal, se movimentem, né? Disse, não, como assim? O Samuel, eu nem peguei no teclado essa semana, a Sofia, eu não vou porque eu não estou pronta, né? E eu não sei o restante do pessoal. E o João Paulo mandou um áudio, disse, vamos gente, vamos galera, estou indo para a igreja, vamos lá, né? Motivando. Aí o Israel foi o mais, aí sempre tem aquele que é o mais animador, né? É o Israel. Vamos lá, galera, estou indo para a igreja, né? Então sempre vai ter esse. Então esse é o Israel, né? Ele não quer nem saber. Ele quer saber se está aqui. Então isso é muito bacana. Eu aprendi muito estando ali com eles aqui, né? Então de tudo a gente tem que também absorver. Eu quero fazer um momento também. Aí não terminou. Podem voltar para cá que a gente vai louvar. Brincadeira, tô brincando. Nós vamos louvar, eu sou misericordiosa, né? Nós vamos louvar aqui, podem ficar sentadinhos, mas eu sempre gosto de louvar através do vídeo, óbvio, né? Pode soltar, John. Mas vamos acalmar agora o nosso coração, fechar o nosso olho e vamos nos ligar com o Senhor. Vamos adorar a esse Deus maravilhoso antes de entrar na palavra. Glória a Deus. O último, tá, John? Que eu te passei, que é com letra. Aleluia. Porque não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com o que está nessa terra. Tem tudo a ver com o Senhor. Mesmo que eu não sei o que você está passando na sua vida, mas por mais que nós venhamos estar abalados, o Senhor jamais vai nos desamparar. Amém? Eu queria começar aqui a palavra. O título, né? O Senhor me deu esse tema. Esse tema onde fala sobre fé. Sobre os propósitos depois das nossas provações, né? O Senhor falou ao meu coração que para que nós venhamos a viver o extraordinário de Deus, antes disso nós vamos ser provados. Para podermos ser aprovados e poder sermos dignos, né? E ter maturidade também de receber o que o Senhor tem para nos entregar. Amém? Então, como sempre, como vocês me conhecem, eu me perco, né? Mas eu coloquei aqui o tema e eu estou procurando o tema, amém? Paciência, empatia com a irmã. Mas, enfim. Esse tema o Senhor colocou no meu coração e ele fala acerca de para que nós venhamos exercer a nossa fé nos dias difíceis. Então o tema é exerça a sua fé em dias difíceis. Às vezes nós subimos aqui, né, Fernanda, pastor Diogo, pastor Emerson que está ali, as pessoas que têm a oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra do Senhor.
E a gente é muito ousado, né? Somos tão ousados em falar sobre fé, em aqui ministrar sobre a vida dos irmãos, que nós temos que ter fé e estarmos ali na presença do Senhor em tempos e em fora de tempo, seja você esteja na bonança ou na escassez, né? E aí o Senhor, Ele vai lá e nos prova, né? Ele é especialista em nos provar exatamente naquilo que a gente fala. Eu confesso para vocês que quando eu voltei de licença maternidade, o meu coração me deu uma certa, como se eu já estivesse me preparando que eu iria ser desligada, né? Só que poderia ser algo da minha cabeça, porque a gente volta depois de uma licença maternidade, ou até de uma atestada, a gente fica... Isso pode ser coisa da minha cabeça, né? Minha mãe dizia, menina, para com isso, tá vendo? Isso é nem perigo, né? E eu disse para o Senhor assim, antes, né? Na minha fraqueza humana, nas minhas orações, eu dizia assim, Senhor, guarda o meu emprego, Deus. Segura a minha porta. Não me prova nessa área. Olha, eu dando ordem para Deus, né? Não me prova nessa área, Deus. E o Senhor faz exatamente o contrário do que eu peço. E eu disse, nossa, eu pedi para o Senhor não me provar nessa área. O Senhor vai me provar nessa área, né? Então, alguma coisa o Senhor quer comigo, né? 24 anos, aliás, perdão, desde os meus 15 anos de idade que eu trabalho e só paro nas férias ou numa licença maternidade. Desde 15 anos, eu estou com 43 anos, então há 28 anos eu trabalho. Eu nunca fui demitida assim, você foi demitida. Não, aconteceu de mudar os contratos e eu só migrar. E aí eu vou e recebo essa notícia na sexta-feira. E aí eu digo, Deus, eu não sei o que tu quer com isso, mas eu vou exercer a minha fé. Então muitas mensagens chegaram de muitas pessoas queridas, né? E eu disse, olha, para todas elas eu estava dando só o copia-cola, né? Agora é hora de exercer a minha fé. E eu quero te dizer que sabe aquela paz que excede todo o entendimento? Essa é a paz que o Senhor me deu. Que eu chorei no mesmo dia, é óbvio, né? Que mulher chorona, né? Mulher chora. E aí eu chorei no dia, mas no dia seguinte o Senhor já enxugou as minhas lágrimas. E o Senhor falou que estava no controle da minha vida. Olha o que é que eu tinha compartilhado aqui anteriormente, onde o Senhor dizia, filha, busca o meu reino e a minha justiça e as demais coisas eu vou acrescentar na tua vida. Acrescentar, só Deus sabe o que é que Ele vai acrescentar, porque no momento Ele retirou, né? Mas Ele é Deus, né? Então Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono de tudo, irmão. Ele me deu, Ele tirou. E eu estou aqui não usando de hipocrisia, nem de dizer que eu sou aquela irmã super forte. Hoje eu compartilhei com a minha mãe, quando eu estava indo entregar o meu computador. E aí eu disse, ela sabe que eu sou ansiosa, eu já compartilhei isso com vocês algumas vezes. A Fernanda conhece demais, ela passa muito uns sintomas aí que a gente está sendo estudada, né, Fernanda? Uma a outra. E aí assim, Emanuele, tu tem isso, eu também, né? Então a gente tá, eu sou muito ansiosa. E eu disse, mãe, eu não sei se a senhora percebeu, mas o Senhor tem me dado uma paz. Ela disse, eu percebi, minha filha, você está muito tranquila, né? Então foi o Senhor que tem me dado essa paz. E aí eu quero falar de um homem chamado Abraão. Pode colocar em Gênesis capítulo 22, por favor, John. É uma passagem muito conhecida, mas que exatamente nesse momento em que eu estou vivendo, o Senhor falou muito ao meu coração. E o Senhor falou ao meu coração exatamente isso, que para que eu viesse viver o extraordinário de Deus, eu ia ter que passar por essa prova. E eu quero te dizer uma coisa, o extraordinário não é uma porta de repente que vai ser aberta ganhando 10 mil reais. Não é disso que eu estou falando, é o extraordinário dele. Se o extraordinário dele vai ser que a Emanuele, que sempre foi uma mulher independente, que trabalha desde os 15 anos de idade, vai passar a ser o extraordinário de Deus, cuidar dos filhos e do esposo, esse vai ser o extraordinário de Deus. O Senhor vai com certeza transformar a minha vida. Vocês não têm noção do que eu estou falando, né? João Paulo até brinca quando eu estou na cozinha, que derruba tudo, e diz, minha filha, arranja um emprego, porque isso aqui não dá para você.
Mas o Senhor vai me aperfeiçoar, né? Eu sou um desastre, irmão. Vou fazer um arroz, eu sujo todas as panelas e os colheres e tudo na minha casa. Você olha assim para a pia, minha irmã, são arroz, né? Então, mas tudo bem, eu vou me aperfeiçoando. Então, se o extraordinário de Deus na minha vida vai ser isso, amém. Que o Senhor me prepare, né? E que o Senhor trabalhe, eu vou ser muito feliz com isso, né? E eu tenho recebido já algumas propostas, algumas propostas não, algumas promessas, porque estão 24 anos, né? E aí algumas pessoas já, Manu, não se preocupa, Deus está no controle, já tem tal pessoa pedindo teu currículo, já tem tal pessoa. Mas acreditem que eu não estou com esperança sobre isso. Eu não estou depositando a minha esperança nisso, sabe por quê? Porque o Senhor diz assim, você tem que depositar, filha, a tua esperança em mim, não é em homens nem coisas. Então Deus, Ele está sempre, quando eu penso em... Aí Ele já diz, olha, não. Então, coisa boa é esse momento que eu tenho tido de intimidade com Deus, né? Assim que aconteceu, foi numa sexta, o João Paulo já disse, Emanuele, a partir de amanhã a gente já começa um jejum e um momento de oração aqui, eu e você. Eu disse até assim, vamos começar na segunda. Eu sou muito, gente que é muito certinha, né? Tem que começar. Eu disse, não, vamos começar amanhã. E tem sido um momento maravilhoso. Amém? E aí, Abraão, ele me mostra acerca do sacrifício. Pronto, foi essa palavra que a Fernanda falou. Eu disse, meu Deus, é Deus falando. Sobre o sacrifício do seu filho. Você imagina que ele sempre sonhou em ter um filho. Com a sua mulher, óbvio, que era uma mulher que ele amava, que era Sara. E Abraão, quando fez 100 anos, né, o Senhor lança a promessa, e Sara com 91, se eu não estou enganada, a promessa do filho dele, o filho que ele tanto queria, né, o filho da promessa. O Senhor dá Isaac a Abraão, e o Senhor pede Isaac como sacrifício. E assim, como eu aprendo com Abraão, o que mais me chamou a atenção é o que Abraão se tornaria depois disso, depois do sacrifício. Eu quero te dizer uma coisa. Hoje você pode não estar entendendo nada do que você está vivendo, mas lá na frente você vai poder compreender. Quando Deus pede Isaac a Abraão, ele não entende nada. Como assim, Senhor, né? Eu acho que ele diz assim, eu sempre quis ser pai, o sonho da minha vida e de Sara, o Senhor vai me dar Isaac, o filho da promessa, e hoje tu está me pedindo Isaac como sacrifício. Ele não entendia que ele não se tornaria apenas pai de Isaac, ele se tornaria pai de nações. Então o Senhor tinha algo extraordinário na vida daquele homem, mas ele não sabia. Então ele poderia se revoltar, chutar o balde, deixar Deus de lado, como muitas pessoas têm feito, não ter ouvido a voz do Senhor. Não, eu estou doido, né? O Senhor não está pedindo meu filho, não vou dar meu filho, né? Mas é incrível como Abraão, ele é obediente ao Senhor. Então eu queria fazer essa leitura com os irmãos, tá? Obrigada, viu? Capítulo 22, João. Nós vamos até, para você se situar, até o 18, tá? E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. A igreja para me ajudar, por favor. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, albordou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e cortou a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós.
Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha. Amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Chamou Abraão daquele lugar: o Senhor proverá, onde seguir até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor brandou a Abraão pela segunda vez desde os céus. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, teu único filho. Que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto eu desejei a minha glória. John, por favor, deixa só no 17. Amém? Vocês entenderam aí? Vocês entenderam o que Deus tinha preparado para a vida dele? O quanto foi necessário que o Senhor provasse a fidelidade daquele homem? Porque Deus não iria entregar nas mãos dele qualquer coisa, uma, duas pessoas, três. Deus iria entregar nações nas mãos daquele homem. O Senhor precisava se certificar sobre a fidelidade, a lealdade, a integridade daquele homem. Então Deus foi exatamente no que mais Abraão amava. O interessante é que a palavra do Senhor fala o seu único filho, como se Abraão tivesse apenas a Isaque, né? E nós conhecemos que Abraão, além de Ismael, tinha também outros filhos, mas com as suas concubinas, né? Então, quando ele fala seu único filho, é por conta do amor, da forma em que aquela criança foi gerada e esperada pelo amor da sua vida, que era Sara, né? Então é interessante quando ele faz essa referência a seu único filho. Então o Senhor, Ele conhece o nosso interior. Ele sabe onde que vai mexer nas nossas estruturas. Talvez nem a gente saiba. Talvez nem nós nos conheçamos tanto. Porque Deus, Ele conhece o nosso interior. Deus conhece como a palma da mão dele desde o ventre lá. Assim fala em Salmos, né? Agora você imagina Abraão recebendo essa notícia. A palavra do Senhor fala, lá no versículo 4, que levaram-se 3 dias. Ele foi caminhando com os seus moços, como fala a palavra, que eram os seus empregados, né, os seus funcionários, e a criança com Isaque, né, o moço, que ele se refere ao moço, ele já deveria ter uma idade. Ele foi durante 3 dias. Então ele passou 3 dias na agonia, na angústia, na tristeza, mas lá no fundo com a esperança de que Deus iria mudar aquela história. Então ele passou, o Senhor, ele poderia, tipo assim, né, aquela morte que é bem penosa, né? Poderia só dar um tiro e matou, morreu logo, né? Não, o Senhor, ele foi
provando aquele homem nos mínimos detalhes. E ele não retrocedeu. Deus mandou que ele seguisse, o Senhor disse até o lugar, que era no monte de Moriá, né? Então o Senhor determinou até o lugar onde ele iria sacrificar Isaac. E ele foi, sabe qual é o segredo, meu irmão? O Senhor fala conosco esta noite, sabe qual é o segredo das tuas bênçãos, da minha bênção? É a obediência. O segredo é a obediência. Se o Senhor nos disser, e não adianta a gente se fazer de surdo, né? Porque às vezes a gente diz assim, não é Deus não que está falando, isso é a cor da minha cabeça. Se eu estou dizendo para ti que tu tem que fazer isso aqui, se eu estou dizendo para ti que você tem que largar isso aqui, você tem que fazer isso aqui, você não pode fazer, você não pode tomar essa decisão, como é que o Senhor vai falar? Quando Ele te traz paz, quando Ele te incomoda, eu vou tomar uma decisão, nossa, eu não estou em paz. Eu vou orar, Deus, eu quero tomar essa decisão aqui, me ajuda, me direciona, mas nada do Senhor dá paz, porque o Senhor não vai aqui chegar para ti e dizer, ei, Daphne, não faz, sou eu Jesus. Não é assim, né? Seria muito bom se fosse. Não, são nas orações dela, quando ela está direcionando o que ela tem colocado no seu coração e o Senhor vai dando paz. Olha, isso é paz. Olha, o Senhor está de acordo comigo. Aí quando o Senhor não dá aquela paz, que ela não sente paz, é porque o Senhor está dizendo, não faça, filha. Então nós temos que ser obedientes, o segredo é a obediência. Então Abraão, ele foi um homem obediente, ele permitiu, ele foi com muita dor no coração, sangrando. Eu não tenho nem palavras para descrever o que aquele homem sentiu. E ele foi e seguiu o seu destino. Quando o Senhor te disser para seguir, segue. Não retrocede. E aí ele foi durante 3 dias de muito sofrimento. E aí veio para ser mais doloroso, né? Isaac diz, pai, cadê o sacrifício? Eu estou vendo as lenhas, estou vendo aqui todo o cutelo, né? Estou vendo tudo, mas cadê o sacrifício? Aí sabe o que eu acho mais lindo? É a fé desse homem. Quando ele diz assim, filho, Deus proverá. Deus proverá, meu irmão. Eu não sei o que é que tu está esperando, mas Deus te diz essa noite que Ele vai prover. Ele proverá. Eu não sei se é na área da saúde, se é na área financeira, se é algum assunto que não está resolvido. O Senhor nos diz essa noite que Ele vai prover, Ele proverá. E ali ele sobe com o filho e dá tudo, ele não retrocede de maneira alguma. Ele coloca o filho na posição e nos últimos minutos do segundo tempo, o anjo branda e diz, Abraão, eis-me aqui. Não faça nada com ele, porque já foi testada a tua fé. Em outras palavras, é conhecido de Deus que verdadeiramente tu és fiel a Ele. Aí eu também não tenho nem noção da alegria que aquele homem sentiu naquele momento. E aí de imediato, quando ele olha para o lado, ele vê o carneiro. Aí mostra para o filho, está aqui o sacrifício. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Nos últimos minutos do segundo tempo, o Senhor vai mandar a tua bênção. O Senhor irá providenciar. A palavra do Senhor diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O homem mente. O homem nos promete e não cumpre. Nós temos que aprender a depositar a nossa esperança em Deus, para que a gente não venha se frustrar. É isso que eu tenho feito. Eu tenho recebido algumas informações, eu não sei o porquê, mas o Senhor tem dito para eu não absorver, para eu ficar na paz. Porque a minha dependência é no Senhor. Ainda bem que lá em casa, eu sempre chamei o João Paulo para assumir o sacerdócio dele, né? Graças a Deus, porque então uma hora dessa eu estava ferrada, né? De querer ser aquela mulher que manda em tudo. Eu sou chata no sentido de organização, isso eu confesso meus pecados, né? Mas com relação a transferir para ele o que é dele, né? Então assim, ele é o sacerdote da casa, amém? Então se Deus me prover durante algum tempo, o que eu vou fazer é auxiliar e aprender a administrar na questão das organizações, né? De desperdício, enfim. Mas ele é o sacerdote, então eu sei que
que Deus vai cuidar dele aí para ele cuidar da família, né? Ainda bem que eu nunca quis roubar isso dele, em nome de Jesus, amém, né? Graças a Deus. Deus é fiel, né? E a gente aprende muito, né? Eu queria que o João Nilson colocasse, eu botei algumas passagens aqui, John. Em 1 Pedro, capítulo 1, 7, a gente refletir um pouquinho, já a gente finaliza. 1 Pedro, capítulo 1, 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém? O que é que o Senhor fala através de Pedro? Que a nossa fé, muitas vezes, ela vai ser tratada exatamente como um ouro refinado, né? Como é que se faz um cordão, um brinco, né? De ouro. Ele é totalmente derretido para ganhar sua forma. Assim somos nós. Bobos somos nós se acharmos que estamos prontos. Quanto mais prontos acharmos que estamos, mais o Senhor vai nos quebrar. Para provar que ainda não estamos. Temos sempre que ter essa humildade conosco e entender que estamos diariamente passando pelo processo. Eu sempre digo isso, na hora que estivermos 100%, Jesus vem aqui e nos leva para perto dele. Se ainda estamos aqui, é porque ainda não estamos prontos, né? Estamos sempre passando aí por esse fogo, amém? Romanos 4, 17 e 18. Romanos 4, 17 e 18. Glória a Deus. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. 18. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então, nada daquilo do que muitas vezes parece aos nossos olhos, né? O que não parece acaba se tornando sim, né? Porque o Senhor vai nos capacitar para que nós venhamos a estar na posição que Ele vai nos colocar. Volto a dizer, né? Não estou aqui sendo ambiciosa, Deus conhece meu coração. Não estou dizendo que, amém, se eu receber uma proposta para ganhar 10 mil reais, quem não quer, né, pastor? Nós queremos, né? O que é que a palavra nos garante? Que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, aquele lugar é nosso por herança. Ele é o dono do ouro e da prata. Eu vi uma vez um testemunho rápido aqui compartilhando de vocês com o pastor Juscelio da Mevan, onde ele se sentia incapaz de ter um carro novo como pastor, porque ele não aceitava que os irmãos andassem a pé. E aí ele disse que ia morrer com aquele Fiat Uno. Aí ele disse assim: eu tinha essa mentalidade, irmãos. E não é assim. Se Deus nos der a oportunidade de sermos prósperos, temos que abençoar com os nossos dízimos e abençoar as pessoas que precisam de nós. Não é para guardar para nós, né? É para a gente abençoar o nosso próximo. Então eu disse, nossa, que incrível, né? Aquele homem, ele disse que depois de muitos anos que Deus foi abençoando a vida dele, foi que ele pensou em mudar o carro, porque ele não se sentia um homem altamente inteligente, né? Ele é um cara altamente capacitado. E aí ele diz, então se o Senhor abrir para mim essa porta, amém, mas se a minha porta for para mim ser a dona de casa, a mãe, que eu já sou mãe dos meus filhos, né, e esposa, mas se me viver integralmente, eu não me imagino nessa situação, vou ser sincera, né, assim, vivendo integralmente, dona de casa, cozinhando, só cuidando dos filhos, é um prazer, né, óbvio, é muito cansativo, não desmerecendo quem vive essa situação, porque trabalha muito mais até, mas é por conta de todo o meu histórico, digamos assim. Mas se assim o Senhor quer, se vai ser essa porta que Ele vai me promover, digamos assim, assim seja, né? Que o Senhor prepare o meu espírito em nome de Jesus, né? Amém. João Paulo tenha paciência quando eu estiver na cozinha, mas vai dar certo, João.
E Abraão, gente, ele não foi como Sunamita, né? A gente viu o pastor Mauro pregando aqui domingo sobre essa mulher, em que é bem parecida a situação. Sunamita, o sonho dela é ser mãe, e aí Sunamita também já avançada em idade, o Senhor que era especialista, né? Naquele tempo, as mulheres que tinham muito desejo de ser mãe, e só com a idade avançada é que elas conseguiam. E aí Sunamita vai e consegue engravidar, tem o seu filho, o filho adoece, o filho morre, e ela questiona. Ela diz assim: eu não pedi, né? E o Senhor vai e toma o meu filho? Mas Sunamita, ela também foi uma mulher de fé, ela foi atrás, né, do homem de Deus, ela não estagnou. O Senhor nos fala esta noite para a gente não estagnar. O que é estagnar, irmão? Ela não parar, né? A gente vai, muitas vezes estamos aqui mais estagnados, porque não tá, as coisas não estão fluindo da maneira que a gente quer, está tudo errado. É filho trabalhoso, é marido que não quer saber de Jesus, é a porta que não abre, é a despensa que não está do jeito que a gente quer, é a doença que bateu na porta. Então o Senhor fala para a gente não estagnar, para que a gente siga adiante, né? Para que o Senhor possa nos honrar também, tá bom? Fazer a nossa parte. Amém, irmãos? Então, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, falou muito comigo nesses dias. Não confesso para vocês que na minha humanidade humana, né, como uma mulher humana que sou, não foi fácil. Mas, como eu disse para vocês, não tem sido, mas o Senhor tem sido o meu refrigério, a minha família tem sido uma bênção na minha vida, como sempre foi. E eu queria dizer para ti que quando o Senhor te pedir, faz, não desiste no meio do caminho, seja obediente a Ele, honre ao Senhor em tempo e fora de tempo. Não é porque algo deu errado que tudo vai dar errado, vai permanecer. Aos nossos olhos deu errado, mas é algo que vai dar muito certo. É para que a gente consiga viver o extraordinário de Deus. Para isso Ele vai nos moldar, vai nos capacitar, vai nos quebrar e nos fazer da maneira em que Ele deseja. Porque nós não podemos receber a nossa bênção de qualquer maneira. Temos que ter maturidade. Aquele homem precisava criar uma carcaça de autoridade, de maturidade, porque ele ia lidar com muitas situações difíceis. Então Deus foi no foco ali, no alvo que foi o filho, e ele foi de imediato aprovado. Não vamos ficar de recuperação não, porque senão a gente vai fazer tudo de novo. E ou coisa ruim é fazer tudo de novo, né? Eu vou finalizar, mas achei interessante uma mensagem hoje da Helena Tanuri, onde ela dizia assim: Senhor, é incrível como tem tudo a ver. Quando você estava fazendo a prova, que a professora dizia assim: não olha para trás porque a prova é individual, é porque a nossa prova é individual. Não culpa o teu irmão porque ele não está contigo nessa prova, a prova é tua, não é dele. A prova não é do teu marido, é tua. A prova não é da tua mãe, não é do teu filho, é tua. Eles vão só ser suportes, mas eles não vão passar pela prova por ti e nem por mim. Quem vai viver somos nós, porque quem vai ser aprovado somos nós, e quem vai viver o extraordinário de Deus somos nós. Amém? Muito obrigada. Glória a Deus, irmãos. A palavra mesmo direcionada, viu? Para a glória do Senhor, irmãos. Amém? Eu quero contar aqui um testemunho de providência. Hoje foi falado 3 palavras como confirmação que eu percebi aqui. Primeira palavra foi falada: Deus proverá. Deus usou um dos meninos aqui na hora do louvor. Segunda palavra, sacrifício de louvor. E a terceira palavra, altar, né? Foi tudo confirmado pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu quero contar o testemunho, irmãos, de providência. Amém? Da minha mãe, sobre o que aconteceu, né? E no mês de novembro, as filhas dela, nós percebemos que tinha alguma coisa estranha, errada acontecendo com ela, só que ela não falava para nós. Ela não nos passava. Por quê? Porque quando a gente ligava para ela, não conseguimos falar muita coisa, porque tinha gente do lado dela segurando o celular no Viva Voz, e esse pessoal não queria a felicidade dela, né, irmãos? Vamos falar a verdade. Então, ela não falava muita coisa, então a gente não sabia de muita coisa que estava acontecendo por lá. Então, a minha irmã Marília disse: Fernanda, vamos fazer um propósito de oração.
em favor da mãe, porque ela não está bem. Eu sonhava com a mãe, ela sonhava, a gente sempre sonhando e contando sonhos de uma para outra, e a gente, Fernanda, não está bem, não está bem, então vamos. Aí ela começou um propósito de oração em favor da mãe e do pessoal que estava ao redor dela. Irmãos, nesse propósito, a mãe conseguiu falar que estava passando um momento difícil, que estava 7 meses sem água, né? A gente não sabia, porque toda vida que a gente ligava, ela dizia que estava tudo bem. E fizeram um empréstimo lá para ela fazer um trabalho na casa lá. E o dinheiro dela, o restante do empréstimo, era a metade para a mulher que, entre aspas, ajudava, né? E eu quero falar aqui como Deus agiu, irmãos, porque não foi fácil. Foram 3 meses, novembro, dezembro e janeiro. Depois que a gente soube disso, né, que ela estava sem água, aí a gente começou a pensar numa maneira de fazer, o que fazer para ajudar. E no decorrer do propósito que a gente estava fazendo, ela conseguiu falar também que estava sem energia. Então, a minha irmã disse, Fernanda, a mãe, presta atenção, irmãos, foi através de um propósito de oração e jejum que as filhas fizeram em favor dela, porque, irmãos, a minha mãe estava presa, estava acorrentada espiritualmente. A minha mãe estava vivendo num cárcere privado, ela não saía de dentro de um quarto, ela não conseguia mais andar dentro de casa sozinha, porque antes ela andava, por conta de que ela ficava só dentro do quarto para o banheiro. Então, assim, a gente não sabia como ela estava vivendo lá dia e noite sozinha. A mulher ia deixar o almoço e a janta e alguma merenda ou um chá, alguma coisa. Mas o restante do tempo ela ficava sozinha. Eu queria até que ela estivesse aqui, mas não deu. Ela está sentindo muita dor nos 2 joelhos, né? Por conta de muito tempo só numa posição. Então, assim, a gente continuamos nesse propósito, né? E a minha irmã conhece um ex-patrão do marido dela, que ela já morou lá, e ele é doutor, ele é dentista, e ela disse, Fernanda, quando minha mãe conseguiu falar que estava sem energia, ela disse, Fernanda, eu não sei o que fazer, o total da energia que estava para pagar era mais de 300 reais, e tinha que pagar tudo para poder religar. E ela disse, Fernanda, só se eu pedir o doutor para ir lá, para saber como é que está a condição da mãe. Eu disse, pois faça isso. E ela pediu e ele foi lá, irmãos. E através desse homem que foi lá e viu a condição da mãe, ele falou comigo e disse, vocês têm que dar um jeito de tirar a mãe de vocês daqui, imediatamente. Porque eles lá, os outros, não diziam o que estava acontecendo, porque a minha mãe dava o dinheiro para pagar as contas e eles não pagavam. Então, por um motivo, cortaram água, cortaram luz. Entendeu? E então, assim, esse homem, ele foi falar com ela. Pelo celular dele, a mãe pôde falar algumas coisas para a gente, porque estava só ele e a mãe. E logo em seguida, a mulher vizinha chegou, então já não deu mais para falar. Para vocês terem uma ideia, irmãos, que às vezes a gente é uma cegueira espiritual, que a pessoa não consegue enxergar o que a outra está fazendo, que a minha mãe dizia que estava tudo bem, né? Então, assim, e esse homem, ele foi lá e foi usado por Deus, me ligou e disse, você tem que tirar sua mãe imediatamente daqui, dê um jeito. Eu fiz o levantamento, a sua mãe está devendo R$1.500, e ela só quer ir para aí se vocês dão um jeito de pagar essa conta. Como é que eu vou pagar uma conta se nem trabalhando eu estava, né, irmãos? Para vocês verem a providência de Deus. Então, assim, ele foi, pagou os 2 papéis de água, e pediu a religação, crendo que a Coelce lá ia fazer a religação. Só que tinha um outro papel em aberto, porque a mãe deu o dinheiro para o rapaz pagar e ele gastou o dinheiro com outra coisa, não pagou. Então, irmão, a minha mãe estava sendo roubada. A minha mãe estava sofrendo extorsão, estava sendo extorquida, né, a palavra certa.
Então, assim, ele disse, vocês têm que fazer assim, assim, assim. Imediatamente. Aí nós terminamos um propósito de oração e começamos outro, de 21 dias. 24 horas de 21 dias, eu e as minhas irmãs. E era assim, nós tirávamos um horário pela manhã, a outra pela tarde, a outra pela noite, a outra pela madrugada, por 21 dias, irmãos. E assim as correntes foram se quebrando, sabe? As amarras foram se quebrando, irmãos. Foram tempos de guerras, tempo de batalha. Eu subi aqui nesse altar para adorar o Senhor, mesmo na batalha, irmãos, na guerra, e sofrendo com batalha na mente, a minha irmã sofrendo com a ansiedade altíssima, por conta da pressão que estava muito forte. E, glória a Deus, aleluia. E Deus nos deu colocou na nossa mente para a gente fazer alguma coisa para arrecadar, né? Então, até então, a gente não sabia, como a Manu falou, a gente não sabia onde estava o cordeiro. A gente não conseguia ver o cordeiro, né? A providência. Então, o Senhor, Ele nos deu, abriu a nossa mente para nós, a minha irmã Suzana, que é minha outra irmã, ela fez um anúncio e colocou nas redes sociais pedindo doações. Eu até coloquei no grupo, né? Doações para ajudar. Então, irmãos, foi indo e o tempo passando, e os 3 meses mesmo, assim, angustiante para nós. E Deus colocou, a outra minha irmã Marília, né, que foi a que teve a ideia de fazer o propósito, foi no salão, e ela contando a situação para a moça doou o relógio, né, num valor de quase R$300 para fazermos uma rifa. Então, assim, a gente começou a ver Deus nos direcionando, irmãos. Então, o valor dessa rifa foi R$1.000. Se a minha mãe tinha que ter 1.500, né, irmão? O valor da rifa foi R$1.000. Então, assim, gente, e o tempo passando. Gente, eu só tenho R$1.000. Mas, como a Manu disse, nos 40 minutos do segundo tempo, irmãos, Deus entrou assim com uma providência maravilhosa. Aleluia, Jesus. Porque eu tinha que ter os R$1.500 para pagar as contas dela, e eu tinha que ter a passagem, que só a ida era R$1.500, aliás, R$150. Não é pela rodoviária, porque pela rodoviária seria R$280. Então, eu fui no ônibus mesmo dos feirantes, né? E seria 3 passagens. Então, teria que ser quase R$2.000 para mim poder conseguir resgatar a minha mãe de lá. E eu, Jesus, eu só tenho o Senhor. E eu creio que o Deus vai providenciar todas as coisas. E eu disse para os meus filhos, eu vou buscar a mãe, o Jonilson, mãe, pelo amor de Deus, se a senhora for, tente voltar o mais rápido possível, porque toda vez que a senhora vai, morre alguém conhecido. Na primeira vez morreu a minha tia, na segunda vez que eu fui, morreu o pastor Eduardo, né? Eu disse, não, meu filho, em nome de Jesus, vai ser 1 semana, eu profetizo, dentro de 1 semana, o Senhor vai realizar a providência. 1 semana. Ele, amém, mães, pois vai ser 1 semana, você vai ver. Irmãos, e mesmo eu dizendo para ele assim, eu disse, meu filho, no máximo 10 a 15 dias eu quero estar lá para poder resolver o que tiver de resolver. E no máximo 10 a 15 dias eu quero estar de volta. Mas eu disse, Senhor, eu quero voltar em 1 semana. Eu quero estar de volta em 1 semana. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, deixa eu falar aqui sobre a providência, né? Conseguimos o dinheiro da rifa. Foram quase 2 meses para a gente conseguir preencher essa rifa, irmão, não foi fácil. E assim, a providência que Deus entrou foi nas doações. As doações, irmãos, foram R$1.500 de doações que Deus usou, pessoas. O pastor da igreja da minha irmã da igreja deles doaram R$700. O pastor da igreja da outra minha irmã
fizeram doação entre pastor e membros, doaram R$250. O pastor da igreja da outra minha irmã do Tamboril, que é minha irmã por parte de pai, ela arrecadou a doação de R$450. Então eu disse, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Eu fico maravilhada, irmãos, porque... E enquanto isso, nós estávamos aqui, eu, as irmãs, a irmã Judita até veio num dia que eu falei, pedi oração para trazer a minha mãe. Eu estava muito angustiada, irmãos, a minha mente muito bombardeada, muito peso. Enquanto nós estávamos orando pela nossa mãe, todas nós adoecemos. Nós ficamos doentes fisicamente, mentalmente, espiritualmente, batalha direto, batalhas e mais batalhas. E hoje eu estou sentindo assim o alívio de Deus por ter conseguido resgatar a minha mãe de lá, pela providência de Deus. E glória a Deus, e consegui pagar as contas dela. Ela conseguiu fazer uma procuração dentro de uma semana, irmãos. No sábado eu fui, no outro sábado eu voltei, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. E as irmãs lá foram visitar ela, levaram uma mini cesta básica. E eu fui fazer as compras para trazer para a viagem, né? Eu comecei a conversar com a moça do mercantil que ia trazer minha mãe, tudo. Ela me doou as compras que eu ia trazer, eu ia pagar, ela me doou. Aleluia, Jesus. E a mulher do ônibus deixou a passagem da minha mãe de graça. Aleluia. Só providência, irmão, só providência, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E eu fico assim maravilhada, porque a gente viu em cada detalhe o Senhor cuidando, em cada detalhe. E enquanto eu estava lá com ela, irmãos, eu tive que suportar tudo. Eu via como era a alimentação da minha mãe. A minha mãe comia só arroz, com um pedacinho só de frango ou carne e caldo. A merenda da manhã era cuscuz com café. Eu só vou ter que passar, eu vou engolir, Senhor, eu não vou discutir. E tudo eu passava no grupo das minhas irmãs. Gente, assim está acontecendo. As minhas irmãs queriam brigar. O meu irmão não suportou, queria discutir, e eu lá, irmãos. E a prova de fogo maior foi quando a gente foi passar a casa, né, que ela fez a procuração. Então, a minha irmã deu um toque para minha mãe, para ela ficar esperta, porque a mulher queria a procuração original, como ela já contou aqui. E a minha mãe não teve o discernimento de como seria, porque a mulher ia ter toda a autoridade sobre tudo, né? Então a minha mãe disse para a mulher que ia desistir para elas, que ia desistir. Então, irmãos, essas duas mulheres só não avançaram na minha mãe porque eu fiquei na porta, calma, sabe, com aquela paz. Mas só que eu estava gravando, eu estava com meu celular gravando, elas gritando com a minha mãe, elas, sabe, falando muita coisa. O Senhor me segura, que a única missão que eu estou aqui, Senhor, é só para resgatar a minha mãe. Eu não quero confusão, eu não quero brigar, eu não quero discutir, eu não quero xingar. Porque, irmãos, a prova de fogo, enquanto eu gravava e soltava no grupo, as minhas irmãs tudo querendo brigar, dizer, meu irmão queria o número da mulher, e eu lá, firme, Senhor, me sustenta. Eu tenho que ser luz aonde eu for, e eu estou no meio das trevas, Senhor, e eu vou tirar a minha mãe dessa escuridão. Aleluia. Foram dias de guerras difíceis. Para vocês terem uma ideia, irmãos, a minha mãe tomou um mingau de farinha láctea, ela passou mal, porque ela estava muito fraca. E hoje, glória a Deus, aquele louvor que ela cantou aqui, foi um dos louvores que, quando a gente fez, quando a gente estava lá, que as minhas irmãs ligaram no vídeo, aí cada uma quis orar, né? Aí a gente disse assim, mãe, cante um louvor. Aí ela começou a cantar o Faraó, Deus, porque foi uma libertação mesmo, de verdade.
E para a glória de Deus, irmãos, tá puxado para mim, tá. Minha vida mudou completamente. Até meus filhos dizem: mãe, a senhora abandonou a gente. Não abandonei. Eu estou bem aqui. E outra coisa, irmão, só para fechar. Ela dizia assim: eu quero ir para a sua casa, eu não quero ir para a casa de ninguém. Quero ir para a sua casa. Mãe, lá em casa não dá por causa da escada. Mas o Senhor disse que tem uma casa na sua rua e é do lado da sombra. Mãe, não tem. Mãe, não tem. Mãe, não tem. Aí, irmãos, nós já estávamos planejando, o tempo correndo, né? E eu tinha que voltar para estudar. A gente estava planejando levar ela para minha irmã, para Marília, lá para o Castelão. Eu e a Marília. Marília, não disse para a mãe, porque se tu disser, ela não vai vir, ela não vai querer vir. Irmãos, vocês têm uma ideia, irmãos? Ela estava numa situação que ela ficou assim, querendo ficar lá a todo custo, mesmo sofrendo. Para vocês verem tanto como é espiritual. Aí, eu e a Marília, na semana que eu já ia para viajar para buscar ela, eu encontrei a casa, né? Porque até então eu passava todo dia ali, não via aquela casa ali, não via. Para mim era só em cima. Então, na semana eu encontrei a casa. Eu estava ajeitando o cabelo quando eu liguei para a mulher. Ela disse: 4 horas eu vou lá e lhe mostro a casa. Então, eu fui com o cabelo feito e outro sem fazer, né? Para poder eu ver a casa. Aí, quando foi, irmãos, eu disse, no outro dia eu liguei para ela: mãe, eu tenho uma notícia para lhe dar. E ela: pois espere bem aí, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Que foi, mãe? Você ia me levar lá para Marília, né? Era lá para o Castelão. E aí eu comecei a rir, irmão. Ó. Eu disse: por quê, mãe? Porque o Senhor me avisou. Deus me avisou que quando eu chegasse dentro do carro, descia do ônibus, quando eu chegasse dentro do carro, o motorista ia dizer que nós ia para o Castelão. Irmãos, Deus avisou a ela, viu? Se vocês iam me enganar, eu disse: não, mãe, a gente não ia lhe enganar, a gente só queria lhe resgatar de lá e colocar a senhora na minha irmã por enquanto. Mas eu disse a você que eu queria uma casa na sua rua, do lado da sombra. E Deus providenciou até a casa, irmãos, viu? Para a glória do Senhor Jesus, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus, vamos orar? Eu ia contar o meu testemunho, mas deixa para a próxima, viu? O meu também é bênção. Glória a Deus.